119, o Salmo de número 119. Evitem usar a expressão Salmo capítulo 19. O livro dos Salmos, eles não são capítulos, eles são, cada um desses é um salmo. Os capítulos e versículos na Bíblia, eles são coisas do 14º século para cá. Quando os livros foram escritos, eles não tinham essa divisão. E o livro dos Salmos, cada um desses salmos é um salmo. É correto você dizer versículos, mas não é tecnicamente coerente você dizer que Salmo capítulo 119. É o Salmo de número 119. É o livro dos Salmos. Aí você tem o Salmo 1º, 2º, 3º, como a tia Maricota ensinou lá na escola, 1º até 10º, depois 11, 12, 13, 14, e assim vai sucessivamente. Então, o Salmo 119, versículo 115, muito conhecido de todos, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Os irmãos que de casa, os irmãos que aqui estão, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Esse livro que nós consideramos a palavra de Deus para nós, e há uma frase muito usada principalmente dentro das igrejas, chamadas igrejas fundamentalistas e igrejas reformadas, uma expressão que diz assim: a Bíblia é a nossa regra ou a única regra de fé e de conduta. Essa expressão, a Bíblia é a única ou é a nossa regra de fé e de conduta, essa expressão ela é uma expressão que surge com a Reforma Protestante. Quem não fugiu das aulas do ensino médio, principalmente no primeiro ano do ensino médio, quando você estuda história, depois de passar pela pré-história, entra na história antiga, quando você sai da Idade Média e vai começar a estudar a Idade Moderna, você tem o renascentismo e você tem a Reforma Protestante, que a gente diz que foi realizada por Lutero, alguns livros, mas nós sabemos que não apenas Lutero, Calvino, Zwinglio e muitos outros homens foram importantes para ocorrer a reforma textual ou a reforma doutrinária. Eu costumo dizer que a reforma protestante ela não foi uma reforma espiritual, ela foi uma reforma escriturística. Por quê? Porque durante a Idade Média, não é a Bíblia a única regra de fé para a igreja medieval. A igreja medieval, ela estava alicerçada, as verdades para a igreja medieval, ela estava alicerçada na doutrina, nos ensinamentos dos pais da igreja, na doutrina, nos ensinamentos dos pais da igreja, nos ensinamentos da cúria eclesiástica, ou seja, a liderança da igreja e Bíblia e a tradição. Esses são os pilares em que se sustenta a autoridade da igreja medieval. Então, na igreja medieval, não era simplesmente o que a Bíblia dizia, até porque vocês precisam ter em mente que na Idade Média, mais de 95% das pessoas do mundo eram analfabetas. Na Idade Média, mais de 98% da população eram analfabetas. As pessoas que eram alfabetizadas na Idade Média, em geral, eram pessoas que pertenciam à liderança eclesiástica. Eram os membros da liderança eclesiástica que eram alfabetizados. Os livros
nesse período da história, os livros não são livros como nós falamos na atualidade. Para uma pessoa medieval, imaginemos que a gente pudesse ir na Idade Média e levássemos a nossa Bíblia e apresentássemos a alguém da Idade Média, um cristão da Idade Média, ele iria dizer que isso aqui era coisa de outro mundo. Isso aqui não era a Bíblia, porque a Bíblia eram rolos. A Bíblia eram em rolos. Numa das primeiras aulas que eu dei, e você que gosta de estudar a Bíblia, você que está aqui, você que nos assiste, nós temos um grupo de estudos no Telegram, tá? Qualquer coisa, você manda uma mensagem para mim no WhatsApp e eu te encaminho o link para você entrar nesse grupo do Telegram. Na primeira aula, numa das primeiras aulas para este grupo, nós dissemos que, biblicamente, o primeiro material usado para se escrever um documento bíblico foi a pedra. Quando Moisés recebe de Deus a pedra, Moisés, com as pedras, Deus vai e escreve na pedra, Moisés escreve na pedra aquilo, ou melhor, Deus escreve na pedra os mandamentos. E os materiais usados na antiguidade eram os mais diversos: papiros, cascas de árvores, com o passar do tempo, o material foi se aperfeiçoando. Conforme vocês vão poder observar, esses materiais primeiros, eles se deterioravam com muita facilidade. Então era importante ter um escriba. Quem é o escriba? É aquele que vai fazendo cópias dos documentos para que eles não pudessem se perder. Com a chegada do período cristão, ou seja, a história a partir de Jesus Cristo, é que os materiais, quando se descobre que pode-se utilizar o novelino, que é um tecido, e esses materiais que eram mais resistentes, eles duravam mais do que os primeiros materiais. Então, em geral, os primeiros materiais, os primeiros livros da Bíblia foram escritos em papiro. Tá? E a palavra biblos, que dá origem à palavra Bíblia, é exatamente o encadeamento, ou vários desses papiros, vários desses rolos, que dá o sentido de uma coleção de livros. A palavra Bíblia, originalmente, tem o sentido de uma coleção de livros. Uma coleção de livros. Tá? Posteriormente, com o advento do cristianismo, quando o cristianismo se torna a religião oficial do mundo romano, é que a Bíblia, ela ganha esse sentido que nós temos na atualidade. Qual o sentido? Nós temos o sentido de que ela é a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nós. Como eu costumo dizer, ela é a revelação direta de Deus. Porque antes da revelação direta de Deus, o que a gente tinha era revelação natural. O que a gente tinha antes era revelação natural. O que é revelação natural? É exatamente o que você encontra em tribos indígenas, em povos primitivos, que você vai aonde eles estão, povos que estão isolados, inclusive povos na atualidade que nós temos no Amazonas e em alguma do universo, e alguém deve ter construído, pensado o corpo humano, o ser humano. O ser humano é algo fantástico. Muitos vão dizer que a neurologia não conhece nem 5% da capacidade do nosso cérebro. Ou seja, a ciência não conhece ainda nem mesmo 10% do que o nosso cérebro é capaz de realizar ou é capaz de fazer. Nós somos uma galáxia, nós estamos numa galáxia que existem outras 200 bilhões de galáxias que existem, e nós somos o mais pequeno de todo esse universo enorme.
E alguns insistem, os nossos amigos ateus insistem em dizer que isso foi obra do acaso. Nós, pela revelação natural, ou seja, pelas coisas que foram construídas, que existem, nós só podemos chegar à conclusão de que tem que ter uma mente anterior a tudo isso e que não tenha nada antes dele e que criou e que gerou todas essas coisas. Mas a revelação natural faria, como eu disse domingo aqui, a revelação natural, ela faria com que a gente imaginasse, cada um imaginaria Deus ao seu jeito ou à sua maneira. Cada um imaginaria Deus ao seu jeito e à sua maneira. Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia, que nós consideramos um livro sagrado, que nós consideramos a revelação direta de Deus. O que é a revelação direta? Deus fala ao homem. Deus se revela ao homem. Deus se dirige ao homem e mostra-se ao homem. Aquilo que o homem não conseguiria saber, compreender pela sua razão humana, porque estava coberto, e a palavra revelação, ela tem o sentido original, no grego, de você tirar o véu de alguma coisa que estava encoberto. A palavra revelação, ela significa tirar o véu de algo que estava encoberto. Você não enxergava o que estava por baixo do pano. O que Deus faz? Deus foi e tirou. Deus tirou o véu e ele se revelou aos homens no decorrer da história. Eu não disse no Telegram, na aula no Telegram, mas durante quase 300 anos, a ciência dizia que era mito a ideia de que Moisés pudesse ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Era mito. Porque se você pegar os livros de história antigos, não são os livros de história dos nossos filhos. Se vocês pegarem os livros de história antigo e os livros de história que eu estudei, que eu li, nos livros de história antigos se dizia que a escrita havia surgido por volta de 1200 antes de Cristo. Ou seja, que a escrita surge na sociedade humana há cerca de 3.200 anos. E durante muito tempo, isso era a verdade. Durante muito tempo, isso era a verdade. E até o final do século passado, alguns livros de história traziam esse conceito como verdade. Só que, desde o século XIX, se entende, se compreende que muito antes disso, a escrita já existia no mundo egípcio e no mundo fenício. O problema é que nós não temos material do período fenício sobre isso. Mas a gente tinha as pirâmides. As pirâmides do Egito, quem teve a oportunidade de ir, de conhecer e entrou, você vai ver que nas pirâmides há escritos na parede, que são chamados de hieróglifos. E até o século XIX, ninguém conseguia ler aquela escrita, porque aquela escrita é de uma civilização que ela desapareceu. O Egito que nós temos hoje não tem nada a ver com o Egito do mundo antigo. Aquele Egito dos faraós, aquela civilização, ela se perdeu. E eu vou contar um segredo para vocês, e vocês que estão me assistindo em casa. Por volta do ano 250 da era cristã, muitos sacerdotes egípcios foram mortos. Por quem? Por cristãos.
porque consideravam aquela religião ou aquele culto egípcio um culto profano, um culto pagão. Eu não vou encobrir de vocês de que durante a história, quando o cristianismo foi tolerado como religião e depois se torna religião oficial em 323 ou 320, o cristianismo, não Cristo, mas a religiosidade guiada e direcionada pelos homens, fez coisas que Cristo não ensinou. Quando eu vejo na atualidade crentes invadindo um terreiro de macumba para quebrar imagens sagradas das pessoas que são adeptas daquela religião, eles estão fazendo o que Cristo não ensinou. Eles não são cristãos. Porque Cristo não manda a gente destruir a fé ou a religião de quem quer que seja. Havia, por volta do ano 250 até dos anos 70, ainda havia sacerdotes da religião antiga do Egito vivos. Mas eles foram todos mortos pelos cristãos. E aí, depois que esses sacerdotes morrem, ninguém sabe mais ler o hieróglifo, a escrita do Egito Antigo. Só que, no século XIX, numa expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito, um soldado de Napoleão, por acaso, ele tropeçou numa pedra. Ele tropeçou numa pedra que, quando vocês forem a Paris e vocês forem ao Museu do Louvre, vão lá na Pedra de Roseta, tirem uma foto e mostrem, olha, até me marca, Pastor Sandoval, eu vi a Pedra de Roseta. Uma pedra que parecia só mais uma pedra, mais um documento antiquíssimo. Um documento antiquíssimo. E qual o significado dessa pedra para nós, para a humanidade? É que nessa pedra vinha na parte superior escrito em hieróglifo e embaixo traduzido o hieróglifo para o grego. A chave para interpretar os hieróglifos era o grego antigo. A partir daí, os pesquisadores começaram a ler e perceber que existem pirâmides. Algumas daquelas pirâmides, elas são de cerca de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes de Cristo, alguma daquelas pirâmides. Ora, se Moisés vive aproximadamente entre o ano 1200 e 1300 antes de Cristo, e se já havia escrita no egípcio há 3.000 anos antes de Cristo, se percebeu que Moisés poderia ter escrito sim. Até porque, segundo a narrativa bíblica, Moisés foi criado no palácio de Faraó como filho da filha de Faraó, como neto de Faraó. E por pertencer à família real, Moisés também era alfabetizado. Porque os reis e os sacerdotes tinham que saber ler e escrever. E aí, se já não há mais, esse argumento já não se sustenta mais na atualidade de que Moisés não pudesse ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque ele, com certeza, era alfabetizado. Flávio Josefo, no seu livro História dos Hebreus, aconselho você ler, você que gosta de literatura, história, você compre esse livro, História dos Hebreus, de Flávio Josefo, que ele vai mostrar a história dos judeus desde a sua origem até o ano 70 da era cristã. Josefo viu Jerusalém ser destruída, Josefo viu os soldados romanos destruírem os muros, destruírem o templo,
Joséfo viu tudo isso, ele foi testemunha ocular desse momento. E ele escreve uma obra. Ele escreve uma obra no primeiro século e nos mostra alguns detalhes. E ele vai dizer que a tradição antiga dizia que Moisés era um arquiteto. Moisés era formado em arquitetura, em construções. E Moisés, com certeza, sabia ler e escrever. Então, hoje, não há mais esse questionamento. Há outros questionamentos em relação aos 5 primeiros livros da Bíblia, que num outro momento, num outro estudo lá no Telegram, eu vou avançar para que vocês possam pensar. Então, a Bíblia, ela é para nós essa revelação de Deus, essa revelação direta. Deus se revelou a Moisés, Deus chama Moisés e Deus dá a lei, Deus dá a Torá a Moisés no Monte Sinai. Deus dá a lei, Deus dá a Torá a Moisés. Deus levanta profetas, Deus levanta outros homens no decorrer da história. E Deus se revela a esses homens. E muitas vezes a revelação de Deus, ela não é percebida. Um exemplo de que a revelação de Deus muitas vezes não é percebida pelo autor. Livro de Cantares. Livro de Cantares de Salomão. Se você já leu o livro de Cantares, você fica assim meio... Às vezes a gente fica até... Como é que ele fala? Porque ele fala dos peitos da sua amada. Ele fala da região pubiana da sua amada e você... Tem gente que fica vermelho. Como é que pode isso? Você precisa entender que o livro de Cantares é um poema de amor de um camponês. É o poema de amor de um camponês ou de um rei campesino por a sua amada. Então ele vai expressando, tanto ele quanto ela vão expressando ali o seu amor. O que representava para Israel o livro de Cantares? Representava o amor de Deus para com a nação de Israel. E hoje, qual é a leitura que nós fazemos do livro de Cantares? É o amor, é o relacionamento de Deus com a sua noiva verdadeira, que é a igreja. É óbvio que Salomão, quando compôs o livro de Cantares, ele não estava consciente de que ele estava escrevendo um documento que estava sendo inspirado por Deus. Mas Deus o estava inspirando. Outro termo importante que você precisa saber, Pedro vai dizer que os homens falaram inspirados por Deus. O que é inspiração? O que é a inspiração bíblica? A gente vai ver que a Bíblia nós temos os mais diversos autores. Nós temos reis, mas a gente tem um boiadeiro também, um cara do campo. A gente tem pescadores. Você tem pessoas cultas, mas você tem pessoas que não tinham tanta cultura segundo a visão do mundo antigo. Quando você pega o Novo Testamento, Lucas, que escreveu o Evangelho e escreveu o livro de Atos, você percebe que Lucas era um cara refinado no grego. Quem lê a Bíblia em grego, quando lê o Evangelho de Lucas e lê o livro de Atos, ele vê a diferença de cultura que tem para com quem escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João é de uma pessoa que não tinha todo o conhecimento da cultura grega, da língua grega, como o nosso amado irmão Lucas. Então você percebe que Deus pega homens de diferentes condições, situações, e Deus os capacita. Inspiração bíblica é a capacitação que Deus dá a homens.
idôneos, homens que são inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspiração no original significa soprar para dentro. Ou seja, a ideia é que o Espírito Santo soprou dentro dos homens para receber essa revelação de Deus. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Falem, porque senão não sai daqui com dúvida. Tá? Muito bem, voltando à Idade Moderna. Na Idade Média, para os nossos irmãos que viveram na Idade Média, e aí às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, a Idade Média era a igreja católica que dominava, era o cristianismo, gente. Não tinham grupos que, com certeza, haviam grupos que não concordavam com tudo o que a igreja estava fazendo, mas eles ficavam à parte. É com a reforma protestante que a gente começa a ver o aparecimento de novas igrejas. É com a reforma protestante que a gente vê o aparecimento de novas igrejas. Até porque, na Idade Média, tudo tem que pertencer à igreja católica, apostólica, romana. Mas eu não aceito as pessoas dizerem que não era uma igreja cristã. Haviam cristãos sinceros, como há cristãos sinceros dentro da igreja católica, como há cristãos sinceros dentro da igreja metodista wesleyana, como há cristãos sinceros dentro da igreja batista. Mas também há pessoas que não são sinceras, mas eu não estou aqui para julgar. Cada um julgue a si mesmo, cada um seja avaliado por Deus e avaliado pela palavra dele. O que cabe a nós é pregarmos o Evangelho. O Espírito Santo, ele faz com que a pessoa reconheça que é pecador. E aquela pessoa que reconhece que é pecadora, Deus o perdoa. Deus o perdoa. Então, na Idade Média, você vai ver que a Bíblia, ela não era tão importante quanto a tradição e quanto aos ensinos dos pais da igreja. Talvez alguém esteja perguntando assim, pastor, o que são os ensinamentos dos pais da igreja? Vamos lá. Todo mundo aqui conhece a palavra Trindade, né? Quem é cristão conhece a palavra Trindade. Nós cremos que há um único Deus, mas são três pessoas distintas e diferentes. É um, mas são três. Pastor, é complicado, eu sei que é. Eu sei que é. Mas eu vou tocando a vida. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho e também não é o Pai. Mas é um único Deus. Pastor, como é que é isso? Quando você passar para o outro lado, você fica sabendo. Uma coisa que eu não posso negar é que essa ideia está na Bíblia. Jesus diz que ele e o Pai são um, mas não são a mesma pessoa. No batismo de Jesus, Jesus está no Jordão, sendo batizado por João. O Pai fala no céu, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Três distintos, mas uma única pessoa. Você vai pegar a tua Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar a palavra Trindade. Não tem a palavra Trindade na Bíblia. A palavra Trindade não tem na Bíblia. Quem criou essa ideia? Quem criou essa doutrina? Os pais da igreja. Já na metade do segundo século, a liderança da igreja, do cristianismo, começava a formular a ideia que estava nos ensinamentos dos apóstolos de que Deus é um só, mas ele é o Pai que enviou o Filho, que veio, morreu na cruz e que nos deu o Espírito Santo. E aí surge essa expressão Trindade. Trindade é uma doutrina. Tanto os nossos irmãos católicos, quanto nós, protestantes, pentecostais
e reformados, nós cremos que há a Trindade. Mas tem irmãos nossos que não acreditam na Trindade. Exemplo, Igreja Árvore da Vida. A Igreja Árvore da Vida não acredita na Trindade. Para a Igreja Árvore da Vida, Jesus, ele é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. É Jesus só sendo o Pai. Ele primeiro se manifesta como Pai no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele se revela como Filho. E a partir da sua subida aos céus, ele desce na forma do Espírito Santo. Para alguns parece mais fácil aceitar isso. Mas não é isso que a Bíblia diz. Desde o seu início. Não é isso. Tem um grupo que a gente gosta muito. Meu mestre, meu magnânimo cantor Malvão, que eu de vez em quando coloco ele para cantar umas canções, do grupo Voz da Verdade. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Milagre no deserto, além do Rio Azul, o escudo, aquilo que parecia impossível, é do grupo Voz da Verdade, que pertence à Igreja Voz da Verdade. A Igreja Voz da Verdade não acredita na Trindade. Não acredita na Trindade. Para eles é tudo Jesus. Para eles é tudo Jesus. Tem algumas canções deles que eu evito cantar. Gosto da melodia, mas entendo que por causa desse unicismo pentecostal deles, e é isso que significa, quando você encontrar uma igreja que acredita apenas que só tem uma pessoa, a gente chama de unicismo, entendeu? Trindade, somos nós que acreditamos que há um único Deus, mas são três pessoas distintas. Nossos irmãos unicistas acreditam que é um Deus e uma única pessoa. Matou? Deu para diferenciar? Deu para diferenciar? Então, nós temos igrejas evangélicas que são unicistas. A igreja Voz da Verdade, do grupo Voz da Verdade, além de unicistas, eles também são pentecostais. Eles também são pentecostais. Porque para eles tem o batismo com o Espírito Santo. Tem o batismo com o Espírito Santo. Mas é o quê? É o batismo de Jesus. Se você, não vou dizer o Voz da Verdade que eu não conheço de fundo, mas uma dessas igrejas, se você chega lá e você disser assim, eu fui batizado na igreja metodista wesleyana. Como é que nós batizamos na igreja metodista wesleyana? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você disser que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, algumas dessas igrejas vão dizer, você precisa ser batizado novamente, porque o batismo verdadeiro é em nome de Jesus. Qualquer liturgia fora disso não salva. Como se o batismo salvasse, né, gente? O batismo não salva, mas o batismo é consequência de quem é salvo, tá? O batismo é bíblico. E a gente tem irmãos nossos, tem igrejas próximas nossas, uma mega igreja próxima a nós aqui na Praça Seca, que lá eles não batizam mais. Não batizam. Tá? Porque entendem, e eu também concordo que o batismo é simbólico, mas não deixa de ser uma ordenança e uma verdade bíblica. Nós, wesleyanos, batizamos por imersão, como os nossos irmãos assembleianos e outras denominações. Agora, outros irmãos batizam por aspersão ou batizam por derramamento. Depois, num outro momento, eu explico para vocês. Mas, em regra, batismo por aspersão é aquele que o corpo tem que ser colocado todo embaixo da água e sair. Batismo por aspersão é aquele que a gente vê na Igreja Católica e os nossos irmãos presbiterianos, congregacionais e metodistas utilizam, que é aspergir um pouco de água na cabeça. Outros
Você senta numa cadeira e a pessoa vem, você num recipiente, vem com um balde com água e derrama a sua cabeça. Isso é o batismo por derramamento. Tá? Biblicamente, batizar. De qual forma? Bem, nós wesleyanos entendemos ao pé da letra. Batismo é imergir. Então nós entendemos que tem que imergir por completo. Mas, queridos, não há dúvida de que já no final do primeiro século já era praticado pelo cristianismo o batismo por aspersão e o batismo por derramamento. Isso eu não posso mentir para vocês, porque aí vocês vão para uma dessas igrejas que usam esse meio de batismo, aí vocês vão dizer que eu disse que eles estavam fraudando, e eu jogo uma maldição em vocês, porque eu não disse isso. Não disse isso. Tá? Já no final do primeiro século, grupos cristãos já utilizavam esses meios de batizar. Agora, não usar o batismo é coisa bem recente. Tá? Bem recente. Muito embora eu entenda que o batismo é o símbolo daquilo que já aconteceu no seu coração. O ladrão da cruz não foi batizado, mas foi salvo. Mas porque ele não teve tempo para se batizar. Agora, alguém que tem condições de se batizar e não o batiza, eu não vou dizer que a pessoa não vai ser salvo, porque quem sou eu? Cristo é que sabe, Cristo é que conhece cada um de nós. Mas eu não correria o risco de não me batizar, porque Jesus vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo. Mas esquece isso, a gente volta no outro momento. Muito bem. Então o que você precisa entender é que na Idade Média, é aquilo que a liderança da igreja ensina que é a verdade. A verdade deles é fundamentada onde? É fundamentada na doutrina, nos pais da igreja, na tradição, nos ensinamentos da cúria e na Bíblia Sagrada. A Bíblia é mais um elemento de autoridade para a fundamentação doutrinária. Ela não é a única. A reforma protestante acontece por quê? Eu disse, e torno a repetir, e vocês que estão em casa, Hudson, me ajuda aí, tá? Se tiver alguma pergunta interessante, você me passa. A reforma protestante é uma reforma escriturística. Qual era o problema de Lutero com a igreja na Alemanha e o problema de Calvino com a igreja na França e a igreja em Genebra? O problema é que práticas empregadas por muitas lideranças eclesiásticas e que os papas da época aceitavam. Os papas da época aceitavam. Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros vão dizer, isso não existe na Bíblia. Como que vender indulgências, ou seja, vender perdão de pecados. Vender perdão de pecados. Vender relíquias. Olha, às vezes eu fico assim, meu Deus. As pessoas em pleno século XXI ainda acreditam nisso. Determinadas denominações vão fazer aquele famoso fogueira no altar. E aí que você leva os teus pedidos, que eles vão queimar os teus pedidos lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Mentira, vai queimar muitas vezes no fundo da igreja. Deixa de ser bobo. E o teu pedido precisa ser queimado lá no Monte Sinai para Deus ver o teu pedido, gente. Acorda. Vocês são ovelhas do pastor Sandoval. Traga a sua oferta que você vai levar. Saquinhos com areia do Monte Sinai para você ter na sua casa. Você está levando areia, muitas vezes é do Guandu para casa, porque não pode trazer material. Você não pode trazer material de fora do Brasil, água de fora, e entrar aqui, terra de outro país, sem autorização da Receita e dos órgãos sanitários. É proibido.
Você vai levar um pouquinho de água do Jordão, eu trouxe água do Jordão, aí você vai lá e dá aquela oferta de R$ 200 para levar um saquinho com água, muitas vezes, que é do rio Sarapuí, do rio Guandu, ou quem sabe do riacho aqui da frente, que passa ali perto da Jauru, bobão. Ah, pastor, mas eu fui abençoado. Sim, você foi abençoado, não pela terra, não pela água, você foi abençoado por Deus. Deus é que te abençoou, não foi a água, não foi a terra. Você foi abençoado por Deus. E Deus abençoa graciosamente. Deus não faz barganha para nos abençoar, isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem, gente. Então, Lutero, Calvino, não suportavam isso. É óbvio que eu sei que os professores de história que verem o meu vídeo, então vão ficar doidos, mas aí eu mato vocês com uma paulada logo agora. Eu sei também que o problema não era apenas em relação à Bíblia, era também questão política. Era política. Porque os reis da França, da Inglaterra, de todos aqueles países cristãos, o rei tinha que beijar a mão do Papa. Tinha que ter o apoio papal para que ele pudesse assumir o reinado. Era uma questão política. Os países queriam se livrar de Roma. Roma determinava o que a rainha, o que o rei da Inglaterra fazia, o que o rei da França fazia, o que o rei da Espanha fazia, o que o rei de Portugal fazia. Se não houvesse a autorização da igreja, eles não assumiriam. Era colocado quem o Papa queria. E os povos já há muito tempo queriam mudanças. Eles queriam determinar o segmento das suas vidas. Lutero só conseguiu implementar a reforma na Alemanha porque os príncipes alemães ficaram do lado dele. É óbvio que a gente vê Deus, porque Deus estava lá controlando, e Deus está controlando a história, queridos. Mas se os príncipes não ficassem ao lado de Lutero, ele ia para o saco. Ele ia para a guilhotina, ele iria para a forca. E aí começaram a ocorrer vários rompimentos. E cada país que rompia com Roma, criava a sua própria igreja. Na Alemanha surgem os luteranos, na Inglaterra os anglicanos, na Holanda, na França e na Suíça, os nossos irmãos reformados. E aí começam a surgir igrejas estatais, igrejas que romperam com Roma por causa de questões políticas, questões escriturísticas, e essas novas igrejas, elas vêm com o seguinte conceito: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. Daí porque a gente entende e compreende que todo ser humano, todo indivíduo tem capacidade de ler a Bíblia, coisa que a igreja medieval não permitia. A igreja medieval dizia que somente os membros da cúria tinham capacidade intelectual e espiritual para compreender o que Deus estava falando na sua palavra. Era proibido, era proibido. Até porque as pessoas não sabiam ler e escrever. As pessoas dependiam daquilo que os outros falavam. As igrejas reformadas, elas surgem com essa vertente: todo homem é capaz. Lembra do ideal francês de liberdade, fraternidade? Quem não fugiu das aulas de história? A Revolução Francesa, ela é consequência da Reforma Protestante, que todos os homens são iguais. Quem pertence ao clero é tanto igual quanto a um filho de um camponês. Todos têm capacidade intelectual e espiritual para aprender, desde que
se dedique, desde que estude, desde que tenha condições para aprender. Nós estamos em pleno século XXI e a gente ainda vive no Brasil a ideia e conceito de que só quem está na nata é que tem condições e capacidade para guiar e gerir esse país. E olha que já há quase 400 anos, tanto a França quanto há 500 anos, os reformadores já pensam que todos são iguais, todos têm capacidade. Aquilo que a nossa Constituição vai fazer só em 1988, a Reforma Protestante já ensinava nos países em que ocorreram a Reforma Protestante. E às vezes eu tenho que ouvir alguns engraçadinhos dizer que a culpa de toda coisa ruim na sociedade é culpa da igreja. Eles precisam estudar um pouco mais, rever os seus conceitos de história. Porque ai do mundo ocidental se não fosse a igreja, se não fosse a Bíblia Sagrada. Ah, mas a igreja cometeu erros. Sim, a igreja cometeu erro por causa dos homens, não por causa da Bíblia. A igreja dizia que o mundo era plano como uma folha de papel e ninguém poderia sair nas grandes navegações, porque senão você iria chegar ao final do mundo e você iria cair no abismo. Esse era o conceito do mundo da Idade Média. Quando Colombo sai com a sua expedição, ele pede ajuda ao imperador espanhol, mas ele tem que pedir permissão ao cardeal lá para ele poder implementar essa viagem. Então a igreja controlava tudo, gente. Às vezes eu vejo igrejas querendo controlar algumas coisas. Tem igrejas aí que os meninos não namoram se o pastor não permitir. E um bando de idiotas ainda se submetem a esse tipo de coisa. Gente doida, fazendo outros ficarem doidos. Você não pode sair de férias com a sua família para passear sem que o patriarca da sua igreja permita. Sem que o pastor permita. E se você fizer sem a autorização dele, ele te disciplina. Ah, pastor, isso não acontece. Não acontece, rapaz. Não acontece. Várias igrejas aqui próximas a nós praticam isso. E eles chamam de corte. Eles só namoram quando o pastor permite. E detalhe, só pode beijar depois do casamento. Alguns vão achar que isso é legal, isso é maneiro. Porque você já está casado, né? Você já sabe como é bom beijar. Agora os menininhos estão secos, doidos lá. A gente já os orienta a não, e é bíblico, não fornicarem. E você ainda quer que eles não beijem? Tem igreja que até quando o casal, sabe aquelas noites de brincar dos casais? Para alguns é só domingo, e outros é só domingo uma vez no ano. Mas tudo bem. Mas até quando vai brincar, o cara tem que pedir permissão ao patriarca, ao pastor, ao apóstolo. E eles ainda vão dizer que está na Bíblia. Eles têm a capacidade, somente eles têm a capacidade espiritual de ler a Bíblia e de entender a Bíblia. Mentira. A Bíblia é para todos. Todos. Todos têm a capacidade de se esmerarem, se forem ensinados, de fazer uma interpretação correta e adequada da Bíblia. Para encerrar, que meu tempo já estourou. 2 conceitos que não podem faltar. Quando você ouvir a expressão cânon,
A palavra cânon, no original, ela significa, no grego, uma vara de medir. A palavra cânon não tinha nada a ver com um conceito cristão, com um conceito bíblico. A palavra cânon ela não existe na Bíblia. Mas o conceito, ela está presente. Os livros da Bíblia foram revelados por Deus diretamente a homens que receberam a inspiração de Deus para escrever a sua palavra. Por esses homens terem recebido a revelação de Deus, a Bíblia, ela é a Bíblia sagrada para nós. Cânon é o conceito de que os livros da Bíblia são os livros que o cristianismo considera como sendo livros sagrados para ela. Eles foram inspirados por Deus. Só toma cuidado que vocês vão ouvir e vão ler em algum lugar que Deus, Ele ditou no ouvido de cada autor, Deus ditou cada palavra da Bíblia e eles foram escrevendo. Gente muito boa, que eu gosto muito, autores que eu gosto muito, no século passado caíram nessa besteira. Deus inspirou, mas Deus não interveio ou interviu na forma como os autores iriam escrever. Por isso é que eu disse para vocês, quem escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, tinha um conhecimento, uma cultura grega bem superior a quem escreveu o Evangelho de João. Tem muitos erros de gramática no grego no Evangelho de João. É igual aquele a gente fomos, a gente vamos. Quem escreveu bruscamente, tá, querido? Vocês estão me entendendo. Quem escreveu o Evangelho de João usava o a gente vamos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas usava a gente foi ou usava nós vamos. Fazia a declinação corretamente da gramática. Você acha que se fosse Deus que tivesse ditado no ouvido dos autores, haveria erro? Haveria erro? Lógico que não, né, queridos? Então esse conceito de que Deus ditou no ouvido chama-se de plenária verbal. Quando você ouvir essa palavra, essa expressão, plenária verbal, é essa ideia, é esse conceito de que Deus ditou os livros da Bíblia diretamente para os autores. Isso não se sustenta. Já há 200 anos essa ideia não se sustenta no mundo acadêmico. Não se sustenta no mundo acadêmico. Então, cânon, o que é cânon? É o conjunto de livros sagrados de uma religião. Para nós cristãos, é a Bíblia. É a Bíblia. Para os judeus, é a Bíblia hebraica. É a Bíblia hebraica. Ou, com os 39 livros que nós chamamos dos livros do Antigo Testamento, ou os 39 mais os deuterocanônicos, que nós encontramos na Bíblia Católica, na tradução ecumênica e na Bíblia de Jerusalém. Agora é interessante que em 325, quando Jerônimo foi um dos pais da igreja, ele listou, ou ele fez o cânon da igreja. Jerônimo, ele não aceitou os livros que nós chamamos de apócrifo, mas você nunca mais vai se referir aos livros da Bíblia Católica como apócrifo. Você vai usar uma expressão chique. Eles são deuterocanônicos. Eles não são apócrifos. Apócrifo tem uma outra ideia, que num outro momento eu vou explicar, lá no grupo do Telegram. Eu vou explicar o que são livros apócrifos, o que são livros pseudopígrafos e o que são livros canônicos. Livros canônicos eu já ensinei e estou ensinando a vocês. Livros canônicos é uma lista de livros
considerados sagrados para uma religião. Para nós, a Bíblia é sagrada. Para os nossos amigos judeus, a Bíblia hebraica. Para os nossos amigos muçulmanos, o Alcorão. Para os nossos amigos kardecistas, o livro de Kardec. O livro de Kardec. Então, cânon para nós cristãos, e ela é uma expressão cristã, mas ela é o conjunto, ou ele é o conjunto de livros sagrados do cristianismo. Mas o judaísmo também tem livro sagrado. O islamismo tem livros sagrados. O espiritismo tem livros sagrados. Aqueles livros que são considerados sagrados para uma religião é o cânon daquele livro. Para nós, o cânon é esse. E encerrando, e matando, e aí eu abro para as perguntas para a gente encerrar. Versão. O que você tem nas mãos é uma versão da Bíblia. Se você pegar a minha tradução, ou a minha versão e tradução significam a mesma coisa. Você tem a Bíblia revista, você tem a corrigida, você tem a revista e corrigida, você tem a atualizada, muito usado pelos nossos irmãos presbiterianos, você tem a tradução contemporânea, mas não tem nada a ver com a igreja contemporânea, tá? A tradução contemporânea que, em geral, ela traz, no Novo Testamento, sempre que Jesus fala, traz em vermelho, tá? Essa minha tradução aqui é a tradução corrigida e revisada. A minha tradução é a corrigida e revisada. Tá? Tem a tradução da Torre de Vigia, que é uma tradução que eu gosto do Antigo Testamento. Os meus amigos, testemunhas de Jeová, têm um Antigo Testamento muito bom. A tradução do Antigo Testamento deles é muito bom. O Novo Testamento tem ressalvas. Então não joga fora se você tem a sua Bíblia que você ganhou de presente dos testemunhos de Jeová. O Antigo Testamento ele é bom para você ler. Você tem a tradução ecumênica, você tem a Bíblia de Jerusalém, você tem a Bíblia Viva, você tem a nova tradução na linguagem de hoje, você tem linguagem de hoje. Lembre-se que são versões. Não existe original da Bíblia. Se eu pegar algum de vocês de agora em diante dizendo assim, lá no original da Bíblia diz isso, eu vou perguntar para você, onde é que você viu o original da Bíblia? Não tem, gente. Não existe original da Bíblia. Não existe original. Mas não fale nunca mais isso, porque senão você vai me deixar vermelho de raiva. Porque o que não dói no meu ouvido quando eu vejo alguém dizer, gente boa, dizendo, o original diz assim. Que original? Onde? Onde você viu o original? Não disseram. Disseram. Saiu aonde? Saiu no National Geographic? Saiu no jornal O Globo? Porque se saiu no meia hora não é material para você fundamentar pesquisa científica. Eu ouvi dizer que encontraram partes da Arca de Noé lá no monte na Rússia. É mesmo? Saiu aonde? Eu vi na internet. Qual site? Saiu no UOL? Saiu no BBC? Onde saiu? Eu vi lá no esquizofrênico.gov.br. Bem, é esquizofrênico mesmo, porque só pode. Porque não tem. Não tem, gente.
Não tem. E se fosse lá que a Arca de Noé tivesse, você acha que com o passar do tempo, com a deterioração, já não teria desaparecido? Seja inteligente, seja ovelha do pastor Sandoval. Traduções. O que são as traduções e versões? Significa a mesma coisa. Nada mais é do que você pegar em uma língua diferente da sua, você pega o texto numa língua diferente da sua e você traduz para o seu idioma. Isso é tradução. Agora eu vou dizer para vocês, versões antigas da Bíblia. Versões antigas da Bíblia. Documentos bíblicos antigos, a gente tem só do Antigo Testamento. A gente tem mais de 2.400 documentos antigos em línguas as mais distintas possíveis e nenhum deles é igual ao outro. Do Novo Testamento, a gente tem para mais de 4.000 documentos antigos do Novo Testamento, em várias línguas, e nenhum texto é igual ao outro. É com base nesses documentos que as traduções são feitas. Pastor, então, a minha tradução pode conter erros? Não só pode, como tem. Não só pode, como tem. Tem erros. Por isso é que você precisa ler mais de uma versão. Você precisa criar o hábito de ler versões diferentes. Pastor, e onde forem diferentes os textos, o que eu faço? Você pega uma versão mais antiga e compara, da língua portuguesa. E compara. Vê qual dos dois aquela versão se adequa. E se mesmo assim ainda prevalecer a dúvida, você precisa começar a ter Bíblias comentadas, ou comentários bíblicos, bons comentários bíblicos, de pessoas que dominem bem o hebraico, de pessoas que dominam bem o grego, e que possam trabalhar várias versões antigas e possa te fazer pensar e você raciocinar e verificar pelo princípio da razoabilidade. Pelo princípio da razoabilidade. O que é o princípio da razoabilidade? Eu digo que durante 50 dias eu não comi e não bebi água. Não comi nada e não bebi água. Outra pessoa diz assim, não, eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber água. Um dos dois está mentindo. Aí você lança o princípio da razoabilidade. Haverá momentos na Bíblia que você vai ter que buscar o princípio da razoabilidade. Exemplo, e encerro. Tem um texto no livro de Jeremias. E agora de cabeça eu não lembro. Depois eu boto lá no Telegram. Ou então você me passa o zap que eu te passo o texto quando chegar em casa. Ou então você procura aí. Tá? Procura no Google. Tem um texto que diz assim que Jeremias foi lançado num poço. Uma versão em língua portuguesa, uma tradução em língua portuguesa diz que 30 homens foram para tirar Jeremias do poço. Uma outra versão em língua portuguesa diz que foram 3 homens. Para um mesmo fato, você tem versões antigas que dão quantidades diferentes. Uma vai dizer que foram 30 homens, outros vão dizer que eram 3 homens. E isso tem muito a ver com o texto massorético e com o texto da Septuaginta. O que é o texto massorético? O texto massorético é uma versão
É uma versão da Bíblia hebraica, escrito por sacerdotes maçoretas por volta do ano 220 da era cristã. É o texto maçorético. E o texto da Septuaginta era o texto grego do Antigo Testamento, usado pelos judeus fora de Israel. Um texto vai dizer que foram 30, outro texto vão dizer que eram 3. Se você pegar uma das mensagens do Dr. Rodrigo Silva, quando ele fala sobre esse episódio, ele vai mostrar para você o que era o poço onde Jeremias estava. Você vai ver, olhando o poço, que não precisava de 30 homens para tirar Jeremias daquele poço. Na realidade, 3 homens é que tiraram Jeremias do poço. Mas por que apareceu essa versão depois dizendo que era 30? Ora, vocês sabem muito bem que o rei, quando mandou para tirar Jeremias, os príncipes queriam matar Jeremias. Parece, e alguns comentaristas bíblicos vão dizer, que parece que 3 tiraram e outros 30 ficaram dando proteção ou guardando para que eles pudessem tirar Jeremias. Mas vocês vão encontrar diferenças. Um outro exemplo, o dilúvio. Se você pegar a narrativa do dilúvio, você tem 2 narrativas sobre o dilúvio. Numa você diz que o dilúvio durou 40 dias. No outro vai dizer que o dilúvio durou 1 ano. Está no texto, é só você ler. Se você ler com sentido crítico, você vai encontrar essas diferenças no próprio texto em língua portuguesa. Não são versões. Não são versões em língua portuguesa diferentes. Todo texto que você lê sobre o dilúvio, você vai encontrar. Na primeira leitura, a gente costuma dizer, e era até ensinado nas fábulas antigas, que Noé, quando ele entrou na arca, ele entrou e atrás dele vieram um par de cada casal. Não é isso? Era contado isso. E está no texto também. Só que se você ler o texto, também tem uma outra versão no mesmo texto. Diz que ele entra com 5 pares de animais considerados impuros e 7 pares de animais puros, que eram os animais que iriam servir de comida para ele durante o período do dilúvio. Aí você fica assim, peraí, foram 2 ou foram 5 pares de 2 e 7 pares de 2? E aí você vai ter que usar o princípio da razoabilidade e pegar versões antigas. Perguntas para a gente matar e encerrar, para não cansá-los. Eu já estou cansado. Alguma dúvida? Alguma pergunta aí, Hudson, relevante? Sim. Fala. A Letícia dos Santos perguntou: como se definiu quais eram inspirados e quais não eram para montar a Bíblia? Tá. Letícia, minha filha, compra a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Quem foi Eusébio? Eu já falei aqui numa escola dominical. Eusébio de Cesareia foi um bispo da igreja que ele viveu no 4º século. Ele fez parte do Concílio de Nicéia. Ele é contemporâneo de Jerônimo. Nesse livro, História Eclesiástica, ele narra a história da igreja, desde a sua origem em Jerusalém até os seus dias, em 325. Eusébio está mais próximo da história do que nós que vivemos no século 21. E aí Eusébio, ele vai dizer que o Concílio de Nicéia se reuniu por causa de um problema sério. Havia um cara chamado Ário, que era bispo. Foi bispo em Alexandria, que ele dizia o seguinte, que Jesus não era homem. Jesus não era homem. Jesus era apenas Deus. O corpo de Jesus não era um corpo humano igual o seu, igual o meu. E ele era um cara muito inteligente, Ário. E muita gente começou a acreditar nesse conceito.
O conceito ensinado pela igreja, desde o final do primeiro século, o conceito ensinado pela igreja era que Jesus é homem e Deus ao mesmo tempo. E é a doutrina que nós cremos. Como é que se chama essa doutrina? União hipostática, ou hipostasis. Todas as vezes que você ouvir essa expressão, união hipostática ou hipostasis, você já sabe que se refere às duas naturezas de Jesus. Ele é homem e ele é Deus. Antes de nascer no ventre de Maria, ele era apenas Deus. Depois que ele nasce de Maria, ele se torna homem e Deus. E hoje ele continua sendo homem e Deus, porque depois de ressuscitado, ele subiu aos céus e o corpo dele não ficou aqui. A igreja ensinava que ele é homem e Deus. E outro cuidado que vocês, minhas ovelhas, que estão me ouvindo, devem ter. Essa história de dizer que Jesus é 100% homem e 100% Deus, isso não existe. 100 mais 100 dá 200%. 200% é uma monstruosidade. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E acabou. O que passar disso é procedência maligna. Ah, pastor, mas eu já ouvi muita gente falando. Fala errado. Fala errado. Jesus é inteiramente homem e inteiramente Deus. Ele não é 100 e 100, porque 100 mais 100 dá 200%. 200% é monstruosidade. Então a igreja, Letícia, se reuniu em 325 para tratar desse problema, o problema diário. E aproveitou e definiu o cânon. O que é cânon? Os livros considerados sagrados pela igreja. Por que esses livros foram considerados sagrados? Porque as comunidades de fé, você tinha igreja em Roma, Alexandria, Éfeso e vários locais no mundo romano. Tem livros da Bíblia que não eram aceitos em algumas comunidades, mas eram aceitos em outros. Qual foi o princípio que se utilizou? O livro foi escrito por um dos apóstolos? Foi escrito por um dos apóstolos. O livro tem aceitação nas principais arquidioceses, ou nas principais cidades, como Roma, Éfeso, Antioquia, Alexandria, tem. Então esse livro vai fazer parte do cânon. Foi assim que chegou-se a definição desses livros. Entendeu, Letícia? Se tiver alguma dúvida, fala aí com o Hudson que ele me passa. Vocês compreenderam, gente? Não foi uma imposição. Não foi uma imposição. A igreja reuniu e definiu. Esses livros são sagrados. E para ser aceito, principalmente os livros do Novo Testamento, eles tinham que ter sido escritos por um dos apóstolos, alguém que conviveu com Jesus. Por isso é que Lucas toma o cuidado. Lucas não foi discípulo de Jesus quando ele estava neste mundo. Lucas se converte depois. Mas Lucas andou com pessoas que conviveram com Jesus e ele, como um pesquisador, como na Idade Moderna, ele foi nos lugares por onde Jesus passou e ele conversou com pessoas que conviveram e que viram Jesus. Tranquilo aí, Hudson?